Vamos lá. Olá a todos. Deixem o Benva fazer aquilo no fundo. O programa já começou, então isso estará na versão do YouTube. Olá a todos. Bem-vindos ao Star Citizen Live. Sou o vosso apresentador Jared Ukabe. Se nunca viram o Star Citizen ao vivo antes, é onde levamos cerca de 1 hora, embora não neste caso. Vai demorar muito mais, às vezes no final da nossa semana, e falamos com vocês, a comunidade Star Citizen. Colocamos os nossos programadores à prova. Fazemos com que eles respondam a perguntas. Fazemos com que falem sobre vários aspectos do seu trabalho. Às vezes, mostramos peluches realmente infelizes que nunca chegaram a ser produzidos. Fazemos todo o tipo de coisas neste programa. No programa desta semana, estamos a fazer a profetizada continuação de uma edição especial de um programa de edição especial que fizemos no início de fevereiro deste ano. Agora, para aqueles que talvez não se lembrem ou que se juntaram ao projeto desde então, bem-vindos a bordo. Em fevereiro deste ano, depois que Chris Roberts anunciou em sua carta do presidente uma mudança fundamental na maneira e no foco do nosso desenvolvimento para este ano, Ben e eu nos preparamos para selar e passamos 2 ou 3 horas, não me lembro quanto tempo, cerca de 3, sim, teria sido bom dar uma olhada nisso antes de eu vir aqui, para filmar todas as filmagens, falar sobre tudo sob o sol, descobrir o que essas mudanças realmente significavam e coisas assim. E dissemos no final do programa que voltaríamos em cerca de 6 meses. Então, 6 mais 2 são 8. São 9. Você esperaria menos? Isso mesmo. Então, estamos de volta. Estamos de volta hoje. Faça uma rápida recapitulação. Tudo bem. Primeiro, a Terra esfriou, depois os dinossauros chegaram. Agora estamos de volta para falar sobre uma grande variedade de tópicos. Este não é o programa tradicional de perguntas e respostas, onde respondemos a perguntas da comunidade. Embora, se virmos algumas boas perguntas no chat do Twitch, podemos colocá-las de vez em quando. Este é o nosso formato de entrevista. Então, elaboramos uma série de tópicos que queremos abordar. Com base em nossas conversas anteriores, esperamos que este programa seja um pouco longo. Então, se você tiver algum lugar para ir, sabe, não deixe de conferir o replay do YouTube mais tarde. Se preferir ouvir ou ler um resumo de inteligência artificial ou algo no Reddit, quero dizer, não posso impedi-lo. Não posso impedi-lo. Mas sim, você vai fazer o que quiser fazer. Nós vamos fazer o que quisermos fazer. Vamos começar. Deixe-me começar apresentando nosso convidado, o cara que dispensa apresentações, mas vamos fazer mesmo assim. Diretor de Tecnologia, Sr. Benoît Bozier. Bem Visa, como vai, cara? Está melhorando a cada vez. Sua pronúncia está sempre melhorando. É ótimo. Estou me sentindo bem. Estou me sentindo bem. Estou me sentindo bem. Bem, eu aprecio isso. Bem, quem fez quem nós fizemos nós acabamos de contratar, adicionamos alguém a minha. Equipe eu nunca gostei dela, ela trabalha para mim há cerca de 6, 7 semanas, e eu nunca tentei dizer o sobrenome dela em voz alta porque estou com medo. Tudo bem. Você consegue. Ela não está assistindo ao programa, então ela não sabe que estou falando dela. Ótimo. Benvel, quem é você e o que você faz para o Star Citizen? Bem, eu sou um desenvolvedor. E eu sou o diretor de tecnologia da CI. Isso significa que eu supervisiono tudo que é técnico. Então, engenheiros de jogabilidade, engenheiros gráficos, engenheiros de inteligência artificial, todos que tocam em um computador quase. Você sabe, esse é basicamente o meu trabalho. E quanto de tudo que está errado é sua culpa? Bem, as pessoas no espectro diriam tudo, mas sim, quero dizer, basicamente, eu dou poder a todas as equipes para construir o jogo e, tecnicamente, tudo é meio que minha culpa, de certa forma, você sabe, culpa.
Tudo bem, então, como eu disse, nós temos muito o que conversar hoje. Quem sabe quanto tempo vai levar, porque não é como se tivéssemos tempo para ensaiar ou discutir nada disso com antecedência. Então, vamos direto ao assunto. 1. Faremos ao vivo. Faremos ao vivo. Então, a primeira parte deste show que estou inventando agora na minha cabeça. Sim. Eu quero chamar a primeira parte de o ano da jogabilidade. Então, o ano da jogabilidade não é necessariamente uma declaração que já fizemos. Nós nunca dissemos isso no programa de fevereiro ou algo assim, mas veio daquela carta do presidente que saiu no final do ano passado com acho que era tipo 2025, um foco na jogabilidade. É uma avaliação justa da missão que estabelecemos para nós mesmos no final do ano passado. Só é durante o programa de fevereiro. Lembrem-se, pessoal, estamos descobrindo isso à medida que avançamos. Foi uma semana agitada. Então, durante o programa, falamos muito sobre como o Star Citizen estava indo em uma direção por cerca de 10 anos, sabe? Desde o lançamento do PU no final de 2015 e até o final de 2024 e assim por diante. Aproximadamente 10 anos lá, sabe, nós estávamos em um tipo de mentalidade. Estávamos em mudou um pouco com o terceiro, quando o 3.0 foi lançado, depois daquele longo período em que não lançamos por 8 meses e minha barba ficou louca e tudo mais. Mas seguimos esse caminho muito focado em recursos, estávamos nessa atitude muito focada em recursos, construindo a base do jogo, por tantos anos, onde nunca não aproveitamos muitas oportunidades para parar e olhar o que estava lá fora e gastar tempo consertando e fortalecendo isso, então sempre foi sobre conseguirmos lançar o próximo produto. Conseguimos lançar o próximo produto. Precisamos lançar o próximo projeto porque temos muitas das mesmas ideias que nossos patrocinadores. É como se tivéssemos que lançar essas coisas. Decidimos isso em 2025, devido ao lançamento iminente do Squadron 42 em 2026, e a necessidade de deixar essas pessoas se concentrarem nisso e fecharem tudo. Permitiríamos que os engenheiros que permaneceram focados no Squadron 42 no Star Citizen dessem um passo para trás no trabalho com novos recursos e olhassem para o fortalecimento, a correção e a resolução de muitos dos problemas de longa data. Agora, eu disse muitos. Eu não disse todos. São tantos quantos pudermos dentro do prazo. Sabe, é uma jornada de 10 anos em uma direção que não se reverte e se corrige em 3 meses, 4 meses, 5 meses. E nós dissemos isso na época. No entanto, ainda há pessoas que, sabe, nós vemos os mesmos comentários, pessoal. Vemos as mesmas coisas como, chega de um ano de jogabilidade. Esse era literalmente meu irmão. Eu não estou tirando sarro de mais ninguém. Estou literalmente citando meu irmão. E se você já conheceu meu irmãozinho, é exatamente assim que ele soa. Porque ele joga o jogo. Ele joga o jogo. E eu recebo críticas por causa do meu irmãozinho. Não são só os patrocinadores. É você, Clark. Bem-vindo ao programa. Então eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. É assim que todos os irmãos mais novos são. Pelo menos em nossas cabeças. Pelo menos em nossas cabeças. Eu só queria que vocês fizessem, eu queria ter certeza de que todos soubessem que eu estava tirando sarro de um indivíduo específico que eu mostro. Eu também sou assim às vezes quando falo com John Creel, tipo, e o meu navio? Sabe, então, vamos falar sobre este ano de jogabilidade e como ele foi até agora. Dissemos que faríamos o check-in 6 ou 6 meses depois. Estamos mais ou menos aqui. Como está indo este ano de jogabilidade? O que fizemos? O que alcançamos? Onde estamos em nosso processo? Estamos felizes? Sabe, bem, enquanto você faz a coisa do B2. Sim. Bem, quero dizer, quero ir um pouco mais longe do que apenas o começo do ano, certo?
Porque vamos, digamos, pegar a mesma data do ano passado. Então, vamos voltar um ano inteiro. Você sabe. O estado do jogo um ano atrás ainda era um único servidor, certo? Então, estamos falando de no máximo 100 jogadores por fragmento de jogo, um servidor simulando todo o universo. 100 segundo sistema estelar, certo? Então, apenas um sistema estelar. Desempenho do servidor, não é bom. 5 quadros. Sim. Quer dizer, se você tiver sorte, certo? Como quando você carrega como o sim. Os parâmetros para lançarmos um patch eram basicamente 7. O que é horrível se você pensar bem, mas, e isso foi no ano passado, certo? Então começamos de longe, certo? Ainda estávamos nas garras dos 30.000. Ainda estávamos nas garras dos 30.000, certo? Então, tivemos algum nível de recuperação do servidor, mas muitos problemas relacionados a ele podem ter efeitos colaterais. Alguns deles ainda estão presentes. Falaremos sobre alguns deles. E então você sabe, avançando para agora, como a avaliação é um pouco melhor, eu acho que na minha mente, certo? Como obviamente. Tivemos o lançamento do 4.0, como se fosse uma montanha-russa. Não estou dizendo que foi apenas uma linha reta, como se tivéssemos sofrido algumas quedas e então, você sabe, o IN melhorou a estabilidade e a qualidade do jogo em geral, mas obviamente temos o lançamento final do 4.0, que veio com a malha estática do servidor, que era o elemento que precisávamos para liberar o desempenho do servidor, certo? Então, em média, agora, quando olhamos para o desempenho do servidor, quero dizer, além de alguns problemas flagrantes que identificamos, obtemos estatísticas por território, então basicamente não obtemos apenas FPS do servidor X, certo? Vamos saber que o FPS do servidor Stanton é X ou você sabe que o FPS do servidor Hurston é Y e então podemos comparar, dependendo de qual território, qual desempenho estamos obtendo, e o FPS é apenas um desses parâmetros, certo? Há muito mais, mas vamos nos ater ao FPS só porque é um modelo mental simples, certo? Porque ele tem um efeito. Na sua jogabilidade, então hoje em dia, o FPS médio do servidor sobe 20 facilmente, certo? Obviamente, algumas zonas, como quando lançamos, acho que Stormageddon, houve alguns problemas afetando essas zonas que fizeram com que esses servidores caíssem um pouco abaixo disso e, portanto, arrastaram a média para baixo, mas, no geral, o desempenho do servidor do jogo é muito melhor e acho que, tendo 6.700, chegamos a 800 jogadores por fragmento, o que é algo que estamos buscando agora. Falaremos sobre isso mais tarde, se falarmos um pouco mais sobre a mesclagem de servidores. E então vamos nos esforçar muito mais daqui para frente. Mas acho que, se você comparar o ano passado com este ano, na minha opinião, não é o mesmo jogo. Completamente diferente. Como agora, se olharmos até mesmo as estatísticas dos nossos jogadores, como a duração da sessão, aumentou cerca de 10 vezes. Não é nem comparável. Sim. Você sabe, isso significa que as pessoas jogam por períodos mais longos e permanecem online. Acho que a recuperação do servidor é uma grande ajuda para isso, embora a estabilidade do servidor do jogo também tenha melhorado drasticamente, então, você sabe, tudo isso se deve aos esforços das mudanças que fizemos, não apenas nas chamadas de prioridade, como você acabou de explicar, que estão levando você sabe para onde estamos indo e tentando mudar lentamente para mudar de direção, porque um time como esse, desse tamanho, não muda em um centavo, leva muito tempo para, você sabe, essas mudanças se concretizar em ponto, mas agora que temos as grandes mudanças organizacionais, estamos começando a ver e colher os frutos disso, o que é, e espero que esteja aparecendo no jogo de qualquer maneira. Está aparecendo para mim? Então, estou vendo isso. Então, você sabe, então comparando um ano atrás com agora, acho que é noite e dia. Ainda há um longo caminho a percorrer. Não estou dizendo que estamos felizes com isso. Estou apenas dizendo, sim, você sabe, há pessoas
no chat falando especificamente sobre, ok, bem, vamos fazer a terror e vamos fazer isso e você aludiu a isso lá. É você falando sobre um sentido macro em todo o universo persistente, cada aspecto do jogo. É para destacar especificamente, bem, esta área específica é ruim e esta área específica é. Não é disso que estamos falando. Reconhecemos isso e essas são áreas que ainda precisam de melhorias, sabe? Enquanto fazemos essa conversa sobre a boneca russa e vamos aprofundando os aspectos individuais mais tarde no programa, no seu mais amplo, no geral, as coisas que impediriam as pessoas de conseguirem fazer login, as coisas que impediriam as pessoas de conseguirem permanecer no jogo, você sabe, esses problemas de maior escala que não importam se você consertar as outras coisas. Se você está constantemente recebendo 30k, se você está constantemente sendo expulso, se você constantemente não consegue voltar, não importa se melhoramos o desempenho do Ateror-se. Você não consegue chegar ao Ateror. Essas grandes coisas maiores são o que estamos falando aqui. E elas tiveram algumas melhorias mensuráveis e marcantes. Quer dizer, uma melhoria de 4 a 5 FPS para 20 FPS é enorme. Ninguém mais fala sobre 30k. A recuperação do servidor quer dizer, é difícil fazer um trailer ou algo assim. Nós nos sentamos lá quando pensamos sobre como fazer um trailer para recuperação de servidor e outras coisas, então é como se não tivéssemos feito por dois motivos. Eu vou falar um pouco aqui sobre porque o marketing promove algumas coisas e não promove outras. É que não há nenhuma maneira realmente interessante de mostrar isso sem você sabe que todos vocês viram a tela de recuperação do servidor que você está sentado lá e fazendo, mas também eu vou ser real, somos apenas o que somos, apenas 13 minutos nisso, vamos chegar ao momento real da verdade aqui agora, ao longo dos 11 anos que estou aqui, às vezes tocamos a buzina como se tivéssemos inventado algo que honestamente deveria ser padrão, deveria ser padrão, deveria, se estivéssemos fazendo as coisas de forma diferente, se tivéssemos prioridades diferentes neste momento ou o que quer que fosse, isso teria sido algo que teríamos antes. Então, não podíamos ter uma malha de servidor, não podíamos ter recuperação de servidor antes porque tínhamos que fazer isso, fazia parte de toda a nossa arquitetura de alinhamento dentro da malha, tínhamos que construir uma infraestrutura antes que pudéssemos ter uma recuperação que trouxesse tudo de volta. Então, a maneira como escolhemos fazer as coisas significava que algumas coisas não poderiam acontecer mais tarde. Quer dizer, há pessoas novamente, nós vamos falar um pouco sobre coisas de organização e outras coisas. Você sabe, ainda temos organizações em nosso jogo e outras coisas. Essas são coisas fundamentais que você encontraria e você sabe, no primeiro dia de outros MMOs, e estamos aqui, você sabe, 10 anos no PU e ainda não temos isso. Então, quero deixar bem claro que quando falamos sobre isso e nós celebramos nossas conquistas, e estou muito orgulhoso de nossas conquistas este ano, as coisas que Ben Watson são reais, este ano é uma diferença de noite e dia em relação ao ano passado. Acho que qualquer pessoa sendo realmente sincera e honesta consigo mesma admitiria isso. Ao mesmo tempo, não quero ser sincero e honesto, nem fingir que inventamos a roda e tudo mais. Essa foi a mudança que o Chris propôs para nós no ano passado. Vamos desacelerar. Vamos nos concentrar e encontrar as coisas que perdemos ao longo do caminho e recuperar o atraso. Isso significa uma desaceleração nos novos recursos? Sim, significa. E isso aconteceu o ano todo, como dissemos em fevereiro. Mas é só uma pequena verificação da realidade para todos. Quero que vocês falem sobre como fizemos isso. Vamos dedicar um tempo. Vamos falar sobre elevadores de carga e tudo mais agora. Mas, aqui em cima, como fizemos essa mudança? Quais foram as mudanças organizacionais e operacionais que fizemos que tornaram isso possível e que continuarão no futuro próximo? Bem, então há uma série de coisas, como em toda a empresa, que tiveram que mudar para que isso acontecesse. O primeiro, falamos um pouco sobre isso em janeiro, que era a ideia de ter cartas de herói ou cartas coringa, eu as chamo de em questões específicas, certo? E então e foi engraçado porque as pessoas estavam dando a carta coringa para esse outro bug, certo? E sim, isso é basicamente o que fazemos, mas estendemos esse conceito um pouco mais. Eu odeio que tenhamos mudado o nome, mas mudamos o nome e chamamos esses esquadrões de heróis.
Agora, o que fizemos foi pegar um assunto, por exemplo, trânsito, sobre o qual falamos extensivamente em janeiro, e criamos um esquadrão de heróis em torno dele. Então, isso significa que dedicamos recursos apenas para todos os bugs relacionados a um sistema, certo? E mudamos a metodologia. Então, a maneira como costumávamos lidar com correções de bugs no passado era basicamente: os engenheiros pegavam o relatório do bug, colocavam na lista de tarefas, em algum momento emitiam a correção e a enviavam no patch. Agora, conforme o lançamento do patch se aproxima, esses bugs são verificados e precisam ser acelerados. E então é sempre um pouco como se as correções fossem válidas, corretas, mas não temos tempo para testá-las completamente. Tivemos muitas regressões, certo? E então a regressão estava se tornando um problema porque estávamos indo rápido demais para tentar resolver alguns problemas. E então, alguns sistemas, como o trânsito, são complicados o suficiente para que você não possa simplesmente emitir uma correção. Quero fazer uma pausa aqui. O que é regressão? Regressão é quando eu digo que consertei o bug X e criei o bug Y, certo? Sim, sabe, basicamente, quando introduzimos novos bugs ou quebramos outras coisas, porque tentamos consertar, a regressão era um grande problema no projeto em geral. Isso se devia, em parte, à velocidade com que as coisas estavam acontecendo, ao processo de revisão de código, coisas assim. Então, temos esses esquadrões de heróis, basicamente, invertemos um pouco o relacionamento. Então, decidimos que, para corrigir problemas, digamos que vou manter o trânsito como meu exemplo de esquadrão de heróis, porque é fácil de raciocinar, mas colocamos recursos dedicados a isso e, então, conseguimos que as equipes de QA, basicamente derivassem as prioridades dentro do esquadrão. Então, em vez de dizer, ei, a gerência de produção vai, você sabe, direcionar as prioridades, pedimos aos líderes de QA para fazer isso. E agora, esses caras eram completamente orientados pelo impacto no jogador. E então, quando eles olham para os problemas, eles se perguntam, isso está impactando os jogadores ou é um problema marginal, certo? E eles decidiram a prioridade. Descobriu-se que essa precisão de prioridade era muito melhor. E pedimos a essas equipes que fossem implacáveis no que queriam alcançar. E então classificar os problemas em ordem. E então, no momento em que recebemos sinal verde desses caras, é uma comemoração, porque eles são hardcore. Eu vi muito mais Nathaniel Fisher este ano do que nunca. O selo de aprovação de Nathaniel Fisher é real. Sabe, eu quero injetar Bronx 76, pois B2 está errado. Regressão é quando problemas antigos ressurgem. Sabe, sim, essa também é uma definição que funciona. Mas, sabe, nós usamos a mesma palavra para ambos na CIG, mas você está meio que certo. A definição correta é que é um problema antigo que retorna. Mas, neste caso, o problema é que os problemas estão muito próximos e, normalmente, um problema original está ressurgindo. Na verdade, esse é um dos problemas com esses grandes sistemas. Os relatórios de bugs são muito semelhantes, mas às vezes são circunstâncias completamente diferentes. Mas sim, 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas que causam o mesmo resultado. O mesmo sintoma. Sim, exatamente. Então, Hero Push Squads, nós temos isso, a luz verde incorporada é o que você acabou de falar, sabe, deixar o que é gerenciar suas prioridades e dar sinal verde para as coisas. Não, esse é um assunto um pouco diferente, na verdade. Então, o objetivo dos Hero Squads é fazer com que nossas equipes de QA priorizem um assunto específico e diminuam, certo? Uma das mudanças na metodologia para os desenvolvedores dessas equipes é como uma pequena mudança na abordagem. Nós, na revisão de código para esses Hero Squads, não aceitamos mais a correção com base na mudança de código. Pedimos ao desenvolvedor para explicar qual é o problema. Você consegue explicar por que isso está acontecendo? Segundo, propuseram uma mudança, certo? E então os líderes podem validar essa mudança antes mesmo de começarmos a escrever qualquer código para ela. E então, verificamos a mudança com o QA e é aí que realmente permitimos que a mudança entre no fluxo. Certo? Então,
Fazemos muito mais trabalho antes do trabalho ser realmente iniciado, muito mais trabalho antes da validação, antes de realmente ser enviado. E então, nessas equipes, como desenvolvedores que trabalham nesses esquadrões de push de heróis, temos uma metodologia muito mais a ser aplicada para resolver isso, porque basicamente, no passado, a taxa de regressão era muito alta, certo? E a grande vantagem dessa configuração é que essas equipes são mais rápidas para reagir porque são dedicadas a um assunto. E então, se houver uma regressão, porque ela ainda acontece, elas são mais rápidas para detectá-la. Mas as correções são mais lentas para serem implementadas, mas você sabe que ainda tem sido muito eficaz. Então, o Transit é um dos nossos esquadrões de push de heróis. O que, para mim, tem sido bem sucedido desde o início do ano. Eu acho que o sistema de trânsito, vamos falar um pouco mais sobre isso mais tarde. Você sabe que está em uma forma muito melhor, a luz verde incorporada é o que você acabou de falar, que foi uma grande mudança organizacional e, no passado, a maneira como os desenvolvedores de jogos na Signo Star Citizen trabalhavam é que eles enviavam e testavam mais tarde. Eu sei que parece loucura, mas é o que é e era o que era, e então, no começo do ano, definimos uma mudança completa nisso e adicionamos esse processo de luz verde incorporada. Então, o que é um incorporado? Então, incorporados são testadores de QA que estão inseridos em uma equipe de desenvolvimento. Então, não é que você sabe que todo mundo tem uma visão de como se houvesse um andar de QA desenvolvendo pessoas de QA e então eles recebem uma compilação e testam a compilação e coisas assim, certo? Mas há outra classe de testadores que são incorporados em equipes e eles se tornam especialistas e o que essa equipe está fazendo certo. Então você sabe se você tem um testador incorporado em uma equipe de armas FPS que essas pessoas sabem tudo sobre armas FPS, como testá-las, qual mudança, efeito, e assim eles podem julgar o que precisam. Então, a luz verde incorporada é que demos a essa equipe o poder de dar luz vermelha a qualquer alteração antes que ela seja enviada. E isso é uma grande mudança de cultura porque costumava ser rápido. Nós testaremos e consertaremos mais tarde, certo? Se houver problemas e confiarmos nos desenvolvedores, não confiaremos nos desenvolvedores, precisamos verificar, certo? E o objetivo disso era atingir a regressão ou os efeitos colaterais, certo? Porque nossa taxa de regressão e efeitos colaterais era extremamente alta. Certo? Eu só quero imaginar os comentários. Alguém pode fazer uma captura de tela do Benva e dizer Benva até 2025. Não confiamos em desenvolvedores. Vá em frente. Aí mesmo. Faça isso aí mesmo. Aí mesmo. Sim. Não, quero dizer que nós temos QA incorporado há anos. Isso era sobre empoderá-los, você sabe, para ser um trabalho árduo contra deixar essas coisas passarem. Outro termo novo que ouvi este ano, iniciativas de higiene. Agora, quando ouvi que isso estava chegando, pensei que fosse outra coisa. Você sabe, qualquer pessoa que já trabalhou em um estúdio de jogos sabe que, você sabe, de vez em quando há aquela mesa pela qual você passa e você fica tipo, eu pensei que sabia do que se tratava. Não era o que eu pensava que se tratava. O que são iniciativas de higiene? Então, isso não é sobre BO, se é a isso que você está se referindo. Mas higiene é um conjunto de iniciativas relacionadas à limpeza de erros, logs e, em geral, apenas relatórios que recebemos do mecanismo de jogo que podem indicar erros ou não. Então, se alguém já abriu um console no Star Citizen, provavelmente deve estar pensando, o que diabos está acontecendo, certo? Porque há toneladas de mensagens passando por todo tipo de coisa. Bem, é isso que se pretende limpar, de certa forma, certo? Agora, essas coisas levarão muito tempo para limpar o algoritmo, mas temos o mesmo problema de relação sinal-ruído em outras áreas. Então, quando os artistas de ambiente estão trabalhando no editor, eles recebem avisos de nível, certo? Bem, há uma tonelada desses avisos que são afirmações irrelevantes. Bem, sim, afirmações, avisos, certo? E erros. E então a questão é que o artista de nível receberá alguns avisos como, posso fazer alguma coisa sobre isso? Certo? São 50.000 deles. Provavelmente não preciso me preocupar com isso, certo?
a realidade é que um desses problemas é realmente um problema, certo? E então as iniciativas de higiene são como uma coleção de coisas que precisamos mudar e como construímos o jogo, para limpar essas coisas para que os erros sejam significativos. Temos a mesma coisa no lado do núcleo de dados. Então, para aqueles que não conhecem os dados do jogo, todos os registros que usamos para configurar, você sabe, os componentes ou todos os dados do jogo são armazenados em um banco de dados chamado núcleo de dados. E há uma tonelada de erros no núcleo de dados que são relatados como violação de esquema, você sabe, coisas assim que não são erros fatais, mas ainda estão lá e nós permitimos que estejam lá. E isso é histórico no passado. E então a iniciativa de higiene é um meio para atingirmos 0 erros nessas áreas para que possamos evitar que eles sejam enviados em primeiro lugar. Então, higiene é basicamente verificação pré-envio em coisas e esforços concentrados para resolver essas coisas para que possamos estar em uma casa limpa. É como se quiséssemos limpar a casa, certo? Para que possamos fazer melhor. Alguém no chat estava dizendo que eu perdi o nome, dizia erros que deveriam ser avisos, avisos que deveriam ser informações. Sim. 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 Muito comum. Classificações ruins das coisas. Então agora temos até sistemas implementados nos diálogos de asserção e aquele pop-up para que você possa relatar um erro ruim. Relatar um erro ruim. Literalmente, agora recebemos relatórios de erros ruins para que os desenvolvedores possam corrigir o texto ou alterar a gravidade ou coisas assim. E havia algo que fizemos para que certas equipes, se o pop-up estivesse diretamente relacionado a elas, não pudessem simplesmente descartá-lo e continuar com seu trabalho. Sim. Então, isso é exatamente certo. Então, eu me sinto como uma inteligência artificial quando digo isso, agora você está absolutamente certo. Mas sim, mudamos a maneira como os diálogos SR funcionam. Afirmações para aqueles que não sabem é como quando eu sou um programador e estou afirmando em uma área do código que esse valor deve ser definido como 1, o que significa que se o valor entrar e não for 1, teremos um erro que aparecerá. Esse é o erro de afirmação e normalmente você precisa agir afirma corretamente então ou você sabe ou algo mais vai dar errado e então historicamente o diálogo de afirmação era apenas uma coisa global e então ainda temos aqueles atribuídos às equipes de desenvolvimento para que eles sejam classificados pelos proprietários do código pela equipe de desenvolvimento e assim você pode saber se é uma afirmação de áudio ou se é uma afirmação de programação ou algo assim, o que é ótimo, mas permitimos que as pessoas os ignorassem completamente ou simplesmente os ignorassem e, por outro lado, quando você está realmente testando o jogo ou jogando, você obtém essas afirmações. Então você quer ignorá-las porque está fazendo outra coisa, você não está no modo de correção de afirmação e então o que nós mudamos o relacionamento em relação à afirmação dentro da empresa para que agora você possa ignorar erros de erro para qualquer outra equipe, exceto a sua. Então, se você receber um erro de asset, você precisa corrigi-lo. É isso, certo? Simplesmente não há, porque o que estávamos vendo na empresa era basicamente as equipes dizendo, quando são esses? Vou pegar no áudio, mas desculpe Graham e equipe, não estou pegando no seu pé. É aleatório, mas quando os caras do áudio vão consertar o problema deles? Como vocês sabem, a realidade é que todos nós temos nossos próprios sensores para consertar e, portanto, mudamos esse relacionamento também. Sim. É novamente ao longo de anos e anos que você tem isso, você tem essa mentalidade. Então, é como se eu só precisasse fazer o meu trabalho e o jogo estivesse me dizendo que há um erro, há um asset para alguma coisa não relacionada. Tipo, o que estou fazendo não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Então, você. É como selecionar todos os cookies porque o GDPR fez a regra de que agora todos têm que anunciar seus cookies em seu site. Agora, eu apenas aceito todos eles. Tudo o que você fez foi me fazer apertar um botão. Você adquire esse hábito de apertar o botão e as pessoas está uma dessas coisas como as pessoas nós estamos admitindo isso aqui, pessoal, vocês sabem, digam. Onde está o desenvolvimento aberto?
Eu estou tipo, bem, estamos sentados aqui dizendo que vocês sabem que muitas pessoas adquiriram o hábito de clicar no botão, o que é, nós até encontramos alguns, eu não vou culpar ninguém, mas nós temos análises dentro da empresa, então sabemos quem está colocando as afirmações, certo? Então encontramos alguns, um Paul Hindel, sinto sua falta, brincadeira. Isso certamente não é justo. Paul é um cara legal. Ele é um cara legal. Ele é quem está colocando, eu também não sabia que ele estava aqui. Encontrei-o hoje. Ele me deu um abraço. Eu disse, eu não sabia que estava me dando bem com o Paul Handel. Legal. Tudo bem. Então, falamos sobre os esquadrões de heróis. Falamos sobre a luz verde incorporada. Falamos sobre essas iniciativas de higiene que ajudam a maneira como fazemos o jogo, o patch, o conteúdo e outras coisas. Também iniciamos uma iniciativa. Acho que quero manter isso em questões organizacionais, mas me diga se estou errado. A pontuação de estabilidade. Coisas. Fale sobre nossas pontuações de estabilidade internas e como as determinamos e como as usamos. Então, a pontuação de estabilidade. Acho que nunca discutimos isso publicamente.